Olá pessoal, muito boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de saudar vocês que vão nos acompanhar aqui na live. Eu sou Vladimir Aras, sou do Instituto de Direito e Inovação. Nós vamos ter hoje uma conversa com o professor Walter Capanema sobre um tema que está causando polêmica nas redes sociais, inclusive no Telegram, que é o objeto do nosso debate. Olá, meu amigo. Tá aí o grande Tudo professor bom? Walter Capanema. Que alegria. Tá ele. Que É um honra. prazer, Walter, estar mais uma vez aí com você nesses debates, né? Nós temos debatido sempre aí nas redes sociais esses temas. Eu gostaria de agradecer a você por Eu que agradeço, uma disponibilizar honra. esse sábado aí, né, para isso. E então você dá um alô aí ao pessoal para a gente poder começar nosso debate. Todo Claro. mundo conhece o Walter, né? Mas eu gostaria só de dizer que o Walter, eu considero você, Walter, um dos maiores especialistas em direito digital do Brasil, Obrigado. sempre muito Imagino. atualizado, sempre muito preciso nas suas observações, e é por isso é sempre uma honra participar de eventos com você. Olha, professor Vladimir Arara, em primeiro lugar, boa noite. Quero saudar o público do Instituto. É uma grande alegria estar aqui com você. Olha, depois desse que você falou, esse elogio todo, que exagero de amigo, não preciso falar mais nada. Eu sou amigo do Vladimir, eu acho que isso já não precisa dizer mais nada. Mas eu sou Walter Capanema, eu sou advogado aqui do Rio de Janeiro, né? Meu sotaque já entrega. Eu coordeno cursos de pós-graduação e direito digital e outros direito digital. E sou uma pessoa que é muito entusiasmada com direito digital. Eu acho que é algo maravilhoso. E essa ideia que o Vladimir teve da gente discutir aqui direito digital, especialmente o bloqueio do Telegram, é muito boa, Vladimir. Obrigado aí, meu amigo. Nós vamos ter um debate aqui, 1 hora, Walter. Vamos seguir um roteiro. A gente fez um roteirinho, né, para facilitar a nossa conversa. E eu gostaria de começar perguntando a você, você que professor da Emerge, professor de outras instituições, aí, como o Ministério Público do Rio de Janeiro, você está no Rio, eu estou aqui em Brasília, e vamos discutir nós dois, que somos usuários do Telegram, nós usamos bastante o Telegram. Exato. Como é que você vê o impacto dessa decisão da justiça brasileira? Não importa aí quem foi que decidiu, importa apenas o conteúdo da decisão e a forma como essa decisão é implementada ou deve ser implementada. Como é que você vê essa decisão? Olha, eu vejo que essa decisão ela é muito interessante e muito polêmica, já começa por aí. Mas essa decisão, a gente precisa analisá-la com cuidado, porque ela é muito complexa. Ela é muito complexa. Acho que entrou mais um vídeo aqui. Não sei se você vai mostrar alguma coisa. Vamos lá, É, tá. vamos lá. O que eu vejo aqui em relação a essa decisão? Quando ela estabelece uma espécie de bloqueio que nunca foi feito antes. Ela estabelece não apenas o bloqueio do Telegram, ela estabelece o bloqueio do Telegram, ela estabelece o dever dos provedores de conexão de fazerem essa filtragem por causa disso. Ela estabelece também o dever de bloquear das grandes plataformas de aplicativo, como o Google e a Apple, de bloquear a distribuição desses aplicativos nas suas lojas. E aí ela vai uma coisa mais exagerada ainda, que é o seguinte, ela estabelece um dever de filtragem. Essas entidades, essas empresas, elas não podem permitir não só que o usuário baixe, mas estabelecer medidas para que eles não utilizem mais o aplicativo. É como se elas fossem fiscais do uso do aplicativo. E, Vladimir, isso daí só poderia ser implementado de uma única maneira, você apagando remotamente o aplicativo dos usuários. Não teria uma outra maneira que eu consiga pensar aqui, técnica de fazer isso. E aí a gente vai ter várias discussões a respeito disso. E essa decisão, ela vai mais além ainda. Ela impõe não só um dever para os provedores de backbone, né, para os provedores de conexão, para as plataformas, mas também para toda a sociedade brasileira. Nós, que não fizemos parte do processo, nós não podemos usar o Telegram sob pena de multa diária. Então, olha que polêmica nós temos por aí. Esse é um ponto muito importante, Walter. Primeiro, lembrar que estamos falando de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, monocrática de um ministro, que deveria atingir uma determinada pessoa que é Isso é acusada importante. de
Fake news, né? A fake news, etc. A acusação não importa. Importa aqui que nós discutamos para desfulanizar, para a gente não ficar em torno de pessoas. Quando a Sim. gente fica, você sabe muito bem disso, quando a gente fica em torno de pessoas, a gente traz aspectos políticos e não é isso que a gente quer discutir aqui, a gente quer discutir os aspectos jurídicos. Né? Perfeito. Se não importa quem é esse fulano Beltrano, se isto é ou não uma violação da Constituição, se isso não viola tratados internacionais, se isso não viola a lei Geral de Proteção de Dados, que seja, ou tem aquele ponto que a gente vai conversar sobre autodeterminação informacional. Exato. Acho que é um ponto importante, que eu não vi ainda ninguém conversar sobre isso, para a gente discutir aqui. E, obviamente, o Marco Civil da Internet. Né? Você vai lembrar, porque a gente já tratou disso uma outra vez nas nossas trocas de ideias, que lá em 2012, 13, sei lá, quando o Marco Civil da Internet estava sendo discutido no Congresso, eu escrevi um artigo que era a questão penal no Marco Civil. Sim. Porque eu sentia como repercussão. Como quem atua no direito penal há muito tempo, no direito processual penal há muito tempo, eu sentia que nós teríamos problemas dessa natureza. Meu mestrado, você sabe, foi em cibercriminalidade. Evidentemente, nós teríamos problemas criminais na internet. E não adiantava nós fecharmos os olhos à necessidade de que o judiciário, o Ministério Público, a polícia, tivessem meios para enfrentar a venda de material pedopornográfico, de abuso sexual infantil, a disseminação de conteúdo misógino contra mulheres, ódio contra mulheres, o racismo, discriminação racial e racismo, que haveria situações nas quais nós teríamos que lidar com apologia ao terrorismo, apologia ao criminosos em geral, propaganda terrorista. Então, crimes muito graves de que tratamos. Agora, por exemplo, esse crime do artigo 122 do Código Penal, que foi introduzido ali pela uma lei em 2019 sobre instigação, auxílio, automutilação, né, o que é muito grave na internet, no contexto de bullying, nesse contexto das relações doentias da internet. Então, nós teríamos problemas com crimes usuais, os de sempre, praticados pela internet, fraude informática, furtos... Furto de fraude, né? Isso. 5.5, né? Parágrafo 4. Nós teríamos problemas com os crimes relacionados ao conteúdo, esse que eu mencionei, racismo, também violação de direito autoral e copyright. E, obviamente, nós teríamos problemas com os crimes da moderna tecnologia. Né? Isso é evidente. Então, eu acho que o primeiro problema que nós temos que enfrentar para discutir esse assunto, antes de discutir liberdade de expressão, etc., é discutir um tema de jurisdição, como é que essa jurisdição brasileira opera em relação a empresas que estão fora do território brasileiro. E o segundo aspecto é um aspecto da legislação, se nós temos uma legislação adequada a isso, e na minha visão nós não temos. E o terceiro aspecto, muito do que você já falou aí, envolvendo situações individuais de pessoas que não são sujeitos da relação jurídica em questão, né, que é uma petição perante o Supremo Tribunal Federal, e seriam atingidas pela decisão judicial. Porque podia ser uma decisão lá de Lagarto, no Ceará, ou no estado de Sergipe, como foi aquela de 2016, podia ser uma decisão aí de Duque de Caxias, do Rio de Janeiro, como foi no mesmo ano, poderia ser uma decisão do Supremo, como essa agora, mas todas essas decisões elas têm um impacto muito grande para além do indivíduo que está sob investigação ou do grupo de indivíduos que está sob investigação. Como é que você vê essas questões? Olha, isso daí é bem interessante porque a gente sempre pensa, quando tem uma questão de ilícito na internet, a gente sempre pensa em conteúdo, retirar conteúdo, né? Aquele negócio da URL que o STJ já pacificou, né? A necessidade de se indicar uma URL para tirar esse conteúdo da internet, para individualizar. E agora a gente está tratando de algo um pouco mais além, que é o serviço, ou seja, quem hospeda e quem transmite conteúdo. Então isso é mais além. Então eu vejo que se o Marco Civil, lá nos parágrafos do artigo 19, ele exige a proporcionalidade como um critério que o juiz deve utilizar, no caso específico do Marco Civil, artigo 19, parágrafo 4º, que fala da tutela antecipada cibernética, que ficou conhecida, eu vejo que, com mais razão ainda, a gente precisa ter um cuidado com a proporcionalidade quando falar de tirar do ar um serviço. Será que, por causa de um único indivíduo, independentemente de quem seja, independentemente do que ele tenha feito, faz sentido retirar todo um serviço do ar?
Porque aí Pois tem é. gente que utiliza para o trabalho, para a previsão do tempo, para a comunicação. Então você tem muito Pois é, mais questão. você sabe que, por exemplo, eu uso o Telegram como meio de meu trabalho como Informação. professor, né? Como Exatamente. professor. Mas utilizo para outras finalidades também, como milhares ou talvez milhões de brasileiros fazem, usos legítimos, absolutamente legítimos do Telegram, Sim. para obter serviços. Vou dar um outro exemplo pessoal meu. Além de usar para os meus alunos, eu uso o Telegram como para aprender sobre criptomoedas. Eu assinei um Uhum. curso de criptomoedas e esse curso o canal de interlocução com a empresa que fornece esse curso, que é a Nord, é o Telegram. Nós interagimos com o professor, no caso eu sou aluno, né, nesse curso, e eu paguei por esse curso. É um curso que eu paguei fora do Telegram e você tem um Sim. contato ali dentro. Então, como é que Exato. ficam os usuários brasileiros e as empresas brasileiras Que que prestam usam o serviço. Telegram Exato. legitimamente para as relações jurídicas interpessoais e de cunho comercial, não comercial, acadêmico, afetivo, e para outras finalidades que a Constituição é coberta. Então, esse é um ponto importante que nós devemos observar. E eu queria Eu agora, acho, antes de Vlad, pedir me uma... permita aqui, antes só de passar, eu acho que isso que você falou é muito importante, porque acaba sendo um elemento fundamental para você pensar na proporcionalidade. Isso, E esse é o veja, é ponto. uma decisão de único, ainda por cima, é uma decisão de único magistrado. Isso torna É, ainda a coisa mais complicada ainda. Desculpa. é isso nada. Estamos aqui para ficar nesse bate-bola mesmo. Eu queria lhe dizer o seguinte: Ah, eu vou saudar aqui o pessoal, né? Vou saudar aqui o sim, pessoal que tá nos assistindo, né? Fazer uma saudação especial aqui a Mari Lopes, a Nestor, a Ramon, Daniela Nogueira, a Nara Souza. A gente está aqui ao vivo, eu, o isso. professor Walter Capanema, Andréia Rebeca também. Medeiros, grande Beca, Melina, colega Melina, Nayana, Gabriel, um monte de gente bacana que eu estou vendo Pô, aqui, legal, parabéns, aí, pessoal. professora Sara, Alexandre, então muita gente que está nos acompanhando agora, pessoas que talvez muitos desses que eu vi que têm também perfis no Telegram, né? E que Sim, estão preocupados com o tema, esse tema das redes sociais, do bloqueio de redes sociais, como já houve no passado com o WhatsApp. E o que a gente pode fazer é o seguinte: o que a gente pode fazer é pensar nesse tema de modo a discuti-lo, primeiro como um problema de jurisdição, Walter. Então vamos sim, começar daqui, esse problema de vamos. jurisdição. O Telegram é uma empresa que não tem sede no Brasil, não tem Isso. bens no Brasil, não tem um representante fixo no Brasil, pode constituir um procurador, como qualquer estrangeiro pode constituir um procurador. Né? Como é que a autoridade brasileira se relaciona nesse contexto do direito digital com pessoas jurídicas no exterior? Como é que você vê isso? Eu vejo de novo que a gente vai ter que usar o Marco Civil. Foi aquilo que fazer. O Marco Civil é uma lei que a gente pensou como uma lei com direitos e garantias do usuário, mas ele é muito além disso. Ela tem um aspecto muito importante da parte probatória, como você falou muito bem, artigos 10, 13 e 15, e na parte de competência, o famoso artigo 11. Porque no artigo 11, especialmente o parágrafo 2º, diz aqui, ele tem uma regra que acaba sendo, na prática, uma regra de competência. Ele não fala em competência, mas é uma regra que, na prática, sendo de competência. Ou seja, se você tem alguma empresa que presta serviço para pessoas que estão no território nacional, a legislação brasileira lhe é aplicável. Então, se a legislação brasileira lhe é aplicável, a gente pensa um pouco o seguinte: o juiz brasileiro ele tem competência para atuar. Esse ponto é muito importante porque o que você acaba de dizer é algo que, quando eu ouço isso, eu sempre lembro do GDPR. É a Sim, lógica bem parecida com o GDPR, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Né? Então, uma vez que nós estamos num ambiente aterritorial, que é a internet, o ciberespaço é aterritorial, embora sim. as máquinas que fazem a internet estejam em territórios X, Y, Z, e as pessoas que utilizam a internet estejam em territórios, ou seja, submetidas a jurisdições A, B e C, o problema crucial do ciberespaço é justamente essa aterritorialidade propiciada por essa Pelo acesso, propagação né? dessas Os ondas, né, protocolos. para além do território de onde ela parte. Né? Então, essa difusão da conduta por diferentes territórios,
Isso causa dificuldades, embora a empresa esteja fora do Brasil, ela de algum modo tem que responder à jurisdição brasileira, e para isso a gente tem que usar as regras do direito internacional privado. As regras do direito internacional privado brasileiro, e isso que você apontou, ao meu sentir, é uma regra de direito internacional privado para determinar que a lei brasileira é aplicável, e não a lei estrangeira. E isso tem um grande impacto no cumprimento de decisões judiciais, quaisquer que sejam elas, esta ou outra qualquer, porque aí, se o direito brasileiro é aplicável, a empresa, onde quer que esteja, ou uma pessoa física, onde quer que esteja, estará obrigada a observar aquela decisão, e ao observar essa decisão, aí teremos uma dificuldade, que é a dificuldade de como fazer cumprir. Agora é o segundo ponto que eu queria discutir contigo. Como é que a gente faz com que uma empresa, uma vez determinando que a jurisdição brasileira é a que prevalece, porque os fatos dizem respeito ao Brasil, essas questões dizem respeito ao Brasil, as pessoas, em sua maioria, são brasileiros, voltados para a internet brasileira, internet.br, então nós teríamos uma jurisdição a afirmar aí. Mas como é que o juiz brasileiro pode fazer valer uma decisão sua se essa empresa não tem bens, voltando ao ponto, não tem bens no Brasil, não tem representantes no Brasil, pode ter até um procurador eventual, um advogado que tenha sido contratado aí nesses últimos dias, mas não tem um escritório de representação, não tem uma filial, não tem um imóvel, não tem um veículo, não tem uma conta bancária, não tem nada no Brasil. Como é que o juiz brasileiro pode reagir a uma situação de descumprimento de decisão judicial, seja no âmbito digital, seja fora do direito digital? Essa é uma das questões mais difíceis que a gente tem por aí. Se a gente for pensar, de repente, pelo modo convencional de agir do processo civil, a gente vai pensar na carta rogatória e na cooperação direta. Se o país destinatário ele não tiver uma preocupação em colaborar, já era, morreu. Então, veja, esse caso é muito difícil, porque é o seguinte, você não tem nenhum ponto de contato, você não tem nenhum bem ou pessoa para sofrer uma coerção em território nacional. Então, ao meu ver aqui, medidas como o bloqueio acabam sendo, se não as poucas, uma das únicas que você pode ter. Se a empresa não tem faturamento, não tem bem, você tem o bloqueio. Porque, se você me permite, Vladimir, não sei se eu vou fugir um pouco do script, é para fazer uma diferença do que a gente tem do bloqueio com o marco civil, com a decisão. É agora que você quer falar ou quer que eu deixe depois? Não, vamos lá. Posso vamos falar? lá, vamos lá. Não quero estragar o script. Não, vamos lá. Tá ótimo. Porque na verdade foi o seguinte, quando a gente tem que saber improvisar. Tem que saber, ainda mais contigo, poxa. Então, botei a roupa de gala. Eu vou falar igual a Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo, você aí tá com a bola. Botei até o gel aqui de gala. Poxa, não é todo dia. Então, veja, a decisão, Vladimir, é o seguinte, ela fundamenta-se no artigo 12, inciso 3 do Marco Civil. Ou seja, aqui a suspensão da atividade, a palavra acho que era essa, suspensão da atividade, é totalmente diferente do caso concreto. Porque quando você fala em suspensão de atividade, eu vejo muito uma semelhança, e aqui vem de cabeça agora, naquelas sanções administrativas do CDC. É como se fosse uma paralisação de uma atividade. Olha, é como se a polícia chegasse lá, como se o PROCON chegasse e fechasse tudo, para de funcionar. Então, isso é o que o Marco Civil fala no artigo 12, inciso 3. Agora, o bloqueio é uma outra medida. E o bloqueio, justamente, ele visa ser a última medida possível para a jurisdição nacional se fazer valer. Ou seja, já que eu não consigo chegar até você, eu vou evitar que as pessoas que estão no Brasil, sejam brasileiros ou não, mas que estão em IP brasileiro, se comuniquem com você. Então, veja, não é uma suspensão da atividade, é uma suspensão da comunicação. E esse é um ponto importante, Walter. Nós precisamos, nesse tema de liberdades individuais, liberdade de expressão, pode ter abuso, pode não ter, isso é outro assunto. Mas estamos discutindo aqui os limites da jurisdição, quais são as ferramentas que a LGPD, que o Marco Civil da Internet, que o Código de Processo Civil, como você bem lembrou na nossa conversa antes dessa live, tem para que decisões desse tipo possam ser efetivamente implementadas e quais seriam esses limites. Eu acho que você falou a palavra de ouro, a palavra-chave aí para nós debatermos esse assunto, que é a proporcionalidade. Então, numa perspectiva de um mundo ideal, no mundo ideal nós teríamos outros meios de implementação de uma decisão como essa. Esses meios seriam congelamento de contas bancárias,
o bloqueio de alguma operação econômica. Existem exemplos aí no processo civil de recolhimento de passaporte. Então, várias formas. O Paturi, ele tem a ideia do congelamento do CPF ou do CNPJ, Pronto, também. que é uma boa Isso ideia. também. É uma boa ideia. Aproveitar para cumprimentar Felipe Recondo, Jota, está sendo prestigiado aqui pelo um dos diretores do Jota, Daniel Salgado, diretor do IDI, Davi Tangerino, querido amigo, Opa, Letícia Oliveira, Cris Inamini, Luísa Casales, muita gente querida aí nos vendo, Walter. Então aumenta a nossa responsabilidade. Opa! Então, o que eu queria pontuar é que o tema da proporcionalidade me parece relevante aqui. Existem outros meios, existiriam outros meios, e você já disse que não, eu concordo com você, não existiriam outros meios, a não ser um, que poderia ser cogitado, que seria um meio de coerção, um meio compulsório de forçar o Telegram a se relacionar com a jurisdição brasileira, e esse é outro ponto que eu queria ver sua opinião, que seria uma medida contra o diretor do Telegram, o presidente do Telegram, o CEO do Telegram, ou o dirigente do Telegram, esteja onde estiverem, em Abu Dhabi, sei lá, nos Emirados Árabes Unidos, ou na Europa, ou Israel, sei lá onde. Medidas relacionadas ao descumprimento de decisões judiciais. E aí, aproveitando a presença do professor Tangerino aí, colocar uma coisa que sempre me incomodou. Nós temos uma baixa capacidade de reação do Estado brasileiro a descumprimento de decisões judiciais quando precisamos invocar o crime do Código Penal. O crime tem uma pena muito baixa e, muitas vezes, a dificuldade de sua implementação será um tema juizado, um tema resolvido com medidas, muitas vezes, inócuas. E nós não temos uma figura, Walter, que é aquela do contempt of court, né, que seria, entre aspas, o desacato ao tribunal, como nós vemos no direito comparado. Então, mesmo que, vejam só, mesmo que nós estamos falando aqui se a decisão está correta ou se está errada. A gente não chegou nisso. Está falando das formas de implementação de decisões judiciais nesse contexto. Mesmo que o juiz ou o ministro determinasse uma medida contra o indivíduo fulano de tal, Pavel, Durov, quem quer que fosse, esta medida ela não seria ainda assim efetiva, porque seria uma desobediência, e você pode dizer que ele não foi intimado pessoalmente para isso, e Exato. O resultado seria uma resposta penal insuficiente, e nós não temos essa medida contempt of court. Esse seria o primeiro problema. O segundo seria como implementar uma medida como essa, estando ele fora do Brasil. Exato. Bom, aí o problema é muito maior, porque se é desobediência do Código Penal, aí não cabe, talvez não caiba nem uma medida prisional, dentro não cabe porque caberia fora. Uma medida prisional para que uma extradição, uma prisão extradicional seja configurada no cenário da cooperação internacional. E o terceiro problema, os Emirados Árabes Unidos não têm, onde disse está a sede do Telegram, não tem tratado de cooperação com o Brasil. Já assinamos um tratado, mas esse tratado não está em vigor. Então, qual seria a alternativa viável para que uma decisão justa e correta, qualquer que seja ela, fosse de fato cumprida, se não esta do bloqueio? Eu estava pensando no que você está falando, e você falou que a questão da desobediência, eu pensei logo no caso do juiz de Lagarto. Porque no caso do juiz de Lagarto, lá do Sergipe, que foi o grande precedente de tudo isso, uma vara criminal de Lagarto, achei até uma questão envolvendo o maior crime de tráfico de drogas, quando ele determinou a prisão do diretor do Facebook, foi com base na lei de Orcrim, naquela desobediência, Exatamente. Entre aspas, que você tem, é o artigo 2º, parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Então, eu acho que, de repente... da justiça. Eu acho que talvez o nosso contra da corte seria nesse daí. Exatamente. Mas muito específico. A única solução. Mas aí, quando você tem uma organização criminosa, se você não tiver, aí já você não tem o que fazer. Você não tem o que Exatamente. fazer. Walter, vamos agora, então, aqui analisar, para seguir o nosso roteiro que a gente preparou, vamos analisar aqui o primeiro ponto, que é, eu acho, da fundamentação. Né? Fundamentação. Isso. O que é que você teria a nos dizer aí sobre a questão da fundamentação, sobre
a fundamentação do ponto de vista no Marco Civil, para voltar a esse ponto, você já abordou rapidamente, Uhum. mas do ponto de vista do Marco Civil, se o fundamento está ali ou se o fundamento deveria estar em outra lei. Eu vejo que nesse caso seria, eu acho que além de ter citado o Marco Civil, que o Marco Civil ele foi citado em alguns momentos, eu vi que o Alexandre de Moraes, Ministro Alexandre de Moraes, ele tem uma preocupação muito grande em demonstrar que aquela foi uma situação de reiteração. Ele quis mostrar que houve reiteração, mas eu acho que seria interessante ele ter indicado pontos de proporcionalidade, elementos de proporcionalidade. Eu acho que você não pode levar em consideração tão somente essa questão da reiteração do fato. Eu acho que ele deveria ter fundamentado melhor a questão da proporcionalidade. E ele faz realmente ele faz aqui um paralelo com a legislação alemã, né, que a Alemanha tem uma legislação recente mais preocupada com essa questão de fake news e que teria imposto algumas sanções, mas a Você se canais do refere ao WhatsApp. NetzDG, né? A Isso. NetzDG. Sim, sim. Mas lá foi uma coisa muito específica, a canais e pessoas específicas. O caso dele é muito mais amplo. Eu acho que ele deveria ter trazido um maior fundamento. E eu vejo que a fundamentação para esse caso concreto não deveria ter sido Marco Civil. Eu vejo que essa é uma natureza de uma medida coercitiva. E aí ele Isso, deveria ter isso. aplicado 139, inciso 4 do CPC. Eu concordo contigo. Inclusive, eu vi uma postagem da professora Estela Aranha, Sim. em que ela chama atenção para essa diferença que eu acho substancial. A diferença entre medidas regulatórias sancionatórias, que devem ser aplicadas pelas autoridades administrativas, e os métodos de coerção, e aí o seu ponto eu acho que é significativo, que estariam no CPC, né? Ficou Invocáveis no aberto. CPC. E esse procedimento é uma petição perante o Supremo Tribunal Federal que foi iniciativa da Polícia Federal. Então, Sim. nós presumimos que é uma medida criminal, de natureza criminal. E se é uma medida de natureza criminal, ainda assim o CPC pode ser utilizado porque o STJ e o próprio Supremo Tribunal já autorizaram em outras circunstâncias que instrumentos do processo civil sejam apropriados pelo processo penal, uma vez que essa aplicação é admitida pelo artigo 3º do CPP. Então, não teria Isso. nenhum problema nós trazermos uma medida processual do Código de Processo Civil para cá. Inclusive, a questão da extraíndice, você já comentou isso em alguma ocasião. O STJ já caminhou por aí, né? Esse é um ponto significativo. Eu acho também que faltou na fundamentação o seguinte: fazendo uma correlação com interceptação telefônica, interceptação ambiental e interceptação telemática, é sempre importante nós lembrarmos que lá a Lei 92/96, que não se aplica aqui, mas talvez sirva de um parâmetro, Sim. é sempre exigido lá, desde 1996, que a polícia, que o Ministério Público justifique a necessidade da interceptação telefônica pela inexistência de outro meio de prova de informação igualmente eficaz. Exato. Artigo Então 2º, você né? só pode usar a interceptação telefônica se você não Perfeito. tiver como provar aquilo por outro meio. Isso é Excelente. um critério de proporcionalidade. Eu Então acho nós excelente. precisávamos que a decisão tivesse dito: eu não tenho outro meio, e aí descrever alguns meios que seriam viáveis para fazer valer essa decisão, para então partir para esse bloqueio. Mas em si, o bloqueio, a gente tem que entrar agora no aspecto que a gente abordou rapidamente no início. O bloqueio, ele é um bloqueio que é sancionatório ou é um bloqueio de compulsão à ação, tipo, para quem está nos acompanhando aqui, como uma prisão civil para o devedor inadimplente de alimentos. Todo mundo sabe que quando o pai ou a mãe que paga alimentos não paga o que deve aos alimentandos, seja o filho, seja quem for, um juiz pode mandar prender essa pessoa, não como uma pena privativa de liberdade, pode mandar prender essa pessoa para forçá-la a cumprir a obrigação civil, que é pagar alimentos, né? Então, nós teríamos um cenário semelhante aqui, ou é uma medida realmente sancionatória, o judiciário assumindo um papel regulatório e aplicar uma medida que seria aplicável, sei lá, pela Anatel, pela NPD, sei lá, por alguma entidade administrativa? Eu vejo que ele tem um caráter, sim, uma finalidade de medida coercitiva, né?
Contudo, eu vejo que por ele acabar atingindo uma quantidade tão, direto ou indiretamente, uma quantidade tão grande de pessoas, usuários, eu acho que na prática ele acaba sendo sancionatório. Ele começa, ele tem uma razão, ele tem uma ideia, ele surge com uma finalidade coercitiva. Mas eu vejo que pelos efeitos que essa coerção traz perante a sociedade, ele acaba sim tendo resultado sancionatório. Talvez Muito até bem. mais para a sociedade. Sim, sim, sim. E isso é um problema porque a gente está num campo de legalidade, né? Um campo de legalidade. A gente está num campo em que direitos individuais estão sendo restringidos. Eu nem me refiro aos direitos do investigado, Sim. do suspeito. Eu me refiro ao seu direito, ao meu direito, a nós, usuários do Telegram. Então, como é que eu, você, milhões de brasileiros, sem termos nada a ver com essa história, Fomos vamos mais ser atingidos do que impactados? ele. Exatamente, Nós fomos até vamos ser mais impactados. atingidos. Vamos ser impactados por uma medida, porque ele está fora do Brasil e lá o bloqueio do Telegram não vai acontecer para ele. Né? Mas para nós, sim. Para nós, o bloqueio do Telegram vai acontecer. Ou pode acontecer se a administração da empresa não cumprir a ordem judicial. Certo ou errada, a ordem judicial tem que ser cumprida. Né? Isso é importante de dizer. Certo ou errada, a ordem judicial tem que ser cumprida, porque no Estado de Direito, uma decisão judicial só pode ser descumprida se houver um recurso ou se o próprio juiz disser que não precisa cumprir. Né? Então, o próprio Supremo Tribunal Federal pode rever a decisão ou o ministro voltar atrás. Fora isso, se o Telegram não recorrer no Brasil, essa ordem teria de ser cumprida. O ponto é saber como é que os terceiros impactados poderiam recorrer. Você acha que cidadãos, empresas que fossem impactados pela medida poderiam se habilitar nesse processo para reaver os seus direitos? Eu me refiro não só aos direitos de comunicação, porque você pode achar que não, tem o Telegram, usa o WhatsApp. Quem não tem o WhatsApp usa o LinkedIn, quem não tem LinkedIn usa o Facebook, quem não tem o Facebook usa o Twitter, quem não tem o Twitter usa aquela outra rede lá, aquela outra, Getter. Quem não tem nenhuma das outras usa o, sei lá o quê, uma rede Tinder. Orkut, Tinder. Orkut, Tinder. Bons tempos. Meu perfil está lá guardado. Veja só, Walter. Mas eu e você temos atividades. Exato. Várias empresas têm atividades econômicas ali. Ou como resultado de uma atividade econômica. Não é monetizável o canal no Telegram, mas esse canal no Telegram ele serve como apoio da monetização de atividade econômica. Você acha que essas pessoas, terceiros, que são impactados pela decisão, teriam ação no sentido recursal contra uma decisão desse tipo? Eu pensei aqui agora de plano mandado de segurança. Sim, mandado de segurança perante o STF. Agora, eu não sei da efetividade. Mas eu pensei nesse instrumento, mandado de segurança. Isso são outros 500. Agora, vamos passar para aquele ponto que você já mencionou, a gente já mencionou também, que é o resultado dessa decisão do juiz de Lagarto, lá no estado de Sergipe, né? Um abraço aí para os amigos sergipanos. E a decisão aí de Duque de Caxias, né? Ambas foram alvo da DPF 403, que hoje está na relatoria do ministro Edson Fachin. Por que é importante, pessoal, vocês que nos acompanham aí, por que é importante discutir essa DPF 403? Porque, substancialmente ali, um dos pontos dessa DPF é exatamente o mesmo que se discute no caso agora Telegram. O ponto 1 era a possibilidade de bloqueio de um aplicativo, de um mensageiro instantâneo em todo o território brasileiro. O ponto 2 é o ponto relacionado à criptografia. Né? O que é que você acha, Walter? Como é que a gente pode fazer uma correlação da DPF 403 com o caso Telegram agora? Eu vejo que vai ser muito parecidas, porque no caso que originou a DPF, lá do juiz Lagarto, foi justamente o não atendimento do WhatsApp, Facebook, da ordem judicial do juiz Lagarto. Então, quer dizer, ele queria ter acesso ao conteúdo das comunicações. A gente sabe que hoje em dia ficou quase que pacificado que esse acesso não pode ser dado. Mas eu acho que acaba tendo assim uma correlação entre os dois casos, do Telegram e do WhatsApp, porque foi justamente esse o ponto de semelhança, o não atendimento de uma ordem
guarda judicial. E o caso do WhatsApp lá do Juiz Lagarto, eu já tive a oportunidade até de conversar com ele, foi um caso muito parecido no sentido de que o WhatsApp em nenhum momento, pelo que ele me contou, não prestou em nenhum momento qualquer tipo de comunicação, contato, ou prestou informações ao juiz. Então ficou aquele negócio. E ele foi impondo as medidas, ele foi com a multa, depois foi com a prisão do diretor e depois com o bloqueio. E Vlad, no caso de Lagarto, tem um caso interessante, peculiar, porque o presidente do tribunal manteve a decisão. Só quando depois foi para a plenária é que caiu. Então foi o único caso no Brasil que você teve um presidente do tribunal mantendo o bloqueio. Sim, sim. Muito bem lembrado. E aí, o que é que nós vimos nesse caso na decisão do ministro Ricardo Lewandowski? Qual foi a concepção que foi adotada naquele momento que nós vimos uma medida cautelar numa 2016, estamos falando de 2016, ou seja, o Supremo já teve tempo de resolver esse problema pelo colegiado, porque são... a essa altura já são 6 anos, pelo menos, né? Então, nós tivemos a medida cautelar do ministro Ricardo Lewandowski, no sentido de que não era possível o bloqueio nacional, então cassou a decisão, não a decisão de Lagarto, a decisão do Rio de Janeiro, que foi na sequência, né? Decisão de Duque de Caxias, e pelos fundamentos, você acha que a gente poderia adaptar os fundamentos dessa decisão da 403, nesse caso aqui da PET, da Polícia Federal do ministro Alexandre de Moraes? Eu creio que sim, porque na decisão do ministro Fachin, né, que você está falando, a decisão do Fachin, na decisão do ministro Fachin, ele basicamente trouxe aqui para a gente um critério. Olha, o juiz não pode estabelecer o bloqueio para ter acesso a conteúdo criptografado, porque isso aí haveria uma impossibilidade técnica. Ele não utilizou essa expressão impossibilidade técnica, é uma interpretação aqui que a gente decorre. Mas o que ele fala aqui é o seguinte: nada impede que em outros casos específicos o bloqueio seja determinado. Ou seja, por essa interpretação, a gente percebe que o ministro Fachin ele admite o uso do bloqueio como medida coercitiva. Não sei se você concorda com essa interpretação. Eu concordo. Eu acho, e a gente tem que agregar aí, além da DPF 403, nós temos que agregar a decisão da ministra Rosa Weber. No mesmo contexto, isso foi mais de 2020, pessoal, para vocês acompanharem. E aí eu quero aproveitar mais uma vez para fazer saudações aqui, professora Juliana Damasceno, minha querida amiga conterrânea, né, sertaneja. Né? Eu nasci em Salvador, Walter, mas eu me sinto sertanejo. A professora Juliana Damasceno é de Euclides da Cunha, terra dos meus pais, do meu pai. Um abraço para você, Juliana, minha colega também da UFBA. Também cumprimentar aqui a Edmeia, cumprimentar a Mirella, a Viviane, vi aqui o querido amigo Ronaldo Queiroz, que também é do IDI, Tainá Guiara, Elisandra, um monte de gente, Ailton Rodrigues, Rodrigo Mosiman, Diego Brito, bastante gente aqui nos acompanhando, Walter. Que bom. E eu gostaria de discutir com você agora o ponto, já que a gente falou da 403, a DPF 403, de maio de 2020, onde houve uma decisão, primeiro do ministro Lewandowski, e depois um voto do ministro Fachin, esse voto que você mencionou, que tem esses parâmetros e que tem também o tema da criptografia. Não? Tem uma parte que não aparece aqui, porque, como todos sabem, o WhatsApp e as comunicações são criptografadas, no Telegram, nos canais não. Né? Então tem essa diferença. Mas no contexto do uso da rede social, é basicamente a mesma coisa que um bloqueio genérico. E aí tem a outra decisão, essa da ministra Rosa Weber, na ação direta de inconstitucionalidade, número 5527. O que é que a gente pode comentar sobre isso e se essa decisão da 5527, na sua visão, serve como parâmetro? Mas eu não queria, antes de dar a palavra, Walter, eu queria só dizer uma coisa que eu me esqueci de falar antes, quando a gente estava discutindo o aspecto sancionatório, que é o seguinte: não é que o judiciário nunca possa aplicar medidas que são de conteúdo sancionatório. Eu explico por quê. Basta que você lembre da Lei 12.843, a Lei Anticorrupção Empresarial. Eu lembrei isso agora porque eu vi ali o colega Ronaldo Queiroz na nossa timeline. Ali, por exemplo, existem medidas, sanções em anticorrupção que só podem ser aplicadas inicialmente pela administração pública lesada.
que são as sanções na combinação do artigo 6º com o artigo 5º da Lei Anticorrupção Empresarial. E existem sanções judiciais que só o juiz pode aplicar no artigo 19. Mas tem também no artigo 20 a possibilidade de que, na omissão, olha só, na omissão da administração pública, o juiz aplique, a pedido do Ministério Público, sanções que seriam originariamente administrativas. Então, por que acontece isso? Porque o legislador assim estipulou. Quando a gente olha o Marco Civil da internet, a gente não consegue divisar um marco sancionatório híbrido com um modelo também punitivo vindo do judiciário, ainda que na omissão da autoridade administrativa. Então, porque as sanções do artigo 12, ele não diz quem pode impô-las. Isso, exatamente, não diz. Então, eu queria que você comentasse agora a questão da 5527 ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, e se ela serve como um padrão, um modelo decisório aqui nesse contexto da PET do caso Telegram. É porque a 5527, justamente, ela questiona a constitucionalidade das sanções mais graves do artigo 12, né? A suspensão e a paralisação da atividade. E o que a ministra Rosa Weber, né? Usa Weber? Eu falo Rosa Weber, né? Rosa Weber. Rosa Weber, eu acho que ministra, assim. perdão, ministra, eu sou carioca, perdão, ministro, da Tarvênia. Então, o que ela estabelece aqui? Ela faz uma grande diferenciação da aplicação. Ela entende que as sanções do artigo 12 só vão ser aplicadas com base na violação do artigo 10 e do artigo 11 do artigo 10 e do artigo 11. Então, aquela questão, não prestou as comunicações, não enviou os dados pessoais, não enviou os logs, desobedeceu a legislação brasileira em geral, especialmente a proteção de dados. Eu vejo que esses critérios, sim, podem servir como parâmetros para a aplicação das medidas coercitivas. Mas eu vejo que a gente não pode entender que, a ligação do artigo 12, como a gente falou anteriormente, com o bloqueio. Porque foi o que eu falei, o bloqueio ele é tão somente uma suspensão de acesso. Mas isso. O que eu percebo aqui, portanto, é que esses parâmetros que ela deu também podem servir como parâmetros para a imposição do bloqueio. Certo, perfeito. E você acha que, no conteúdo dessa decisão, você acha que a ministra Rosa Weber e o ministro Fachin estão corretos na presunção, na assunção da ideia de que não pode haver um bloqueio como resultado da desobediência a uma decisão judicial? Eu acho, salvo o melhor juízo, acho que o do ministro Fachin, eu acho que ele admite. Rosa que fala isso, né? Eu acho que é a ministra Rosa que fala isso, né? Ela fala isso. O Fachin no sentido contrário. Ele até admite que haja bloqueio, desde que esse bloqueio não seja para se ter acesso a dados que estejam criptografados, porque ele entende, isso lá no começo do voto, o começo do voto dele é muito interessante. Sim. Ele fala que a criptografia é um direito fundamental, e mais ainda, ele elenca acho que 5 ou 6 elementos, e no sexto fundamento, ele fala que o anonimato é fundamental. Sim, ou seja, o anonimato, que originalmente a Constituição veda, ele faz uma interpretação de que o anonimato também seria interessante nessa sociedade que nós vivemos. E você sabe que isso é a realidade da internet, todo mundo tem seu avatar, todo mundo tem, né, um perfil qualquer, e numa sociedade democrática ou com pretensões democráticas como a brasileira, nós não podemos impedir as pessoas de se apresentarem como queiram se apresentar. Exato. Né? E precisamos lembrar ainda que existem, e a internet é plurinacional, existem países em que vigoram ditaduras e as pessoas precisam do anonimato para poderem se relacionar nesses ambientes virtuais. Então, a utilização, inclusive, não só de avatares ou de nomes de tela, o que chamar codinomes, o que seja, apelido, ou usar proxy e usar também VPNs, redes virtuais privadas, para se conectar à internet. E eu queria, então, passar para esse debate contigo. É possível uma decisão, qualquer que seja, como esta, que proíba genericamente as pessoas de utilizarem VPN e proxy para acessar o conteúdo que seja, em qualquer lugar que seja, e esse é o primeiro aspecto. Em segundo lugar, é possível que nós, o Ministério Público, a polícia, quem quer que seja, o judiciário, tenha controle de quem está fazendo isso? É possível controlar quem está fazendo isso? Boa pergunta. Essa pergunta é quase de prova oral. Poxa, se eu conseguir passar...
Eu vou querer um certificado. Walter, eu disse no início, quem sabe faz ao vivo. Você, rapaz, você E é nós nem professor. programamos isso. Você é Olha, professor. pergunta muito boa. A sua primeira pergunta foi a respeito do se uso do proxy. Olha, o uso de proxy. O proxy é como se você tivesse o acesso à internet por meio de um intermediário. A sua conexão, ela passa por dentro de outra conexão. E por passar por dentro de outra, a sua conexão final, o seu IP final não é o seu IP. É o IP intermediário. Isso daí não é ilegal. O fato de você ter um proxy, como o fato de você ter um VPN, eu diria que as tecnologias são neutras. O que estraga é o ser humano. Muito bem, você disse isto não é ilegal. Existe alguma lei que proíba um cidadão de usar proxy VPN? Não, não Nenhuma. tem. Então, Até porque a atividade em si pode ser lícita. a Pode ser gente tem que lícita. lembrar, a gente tem que lembrar, e empresas ganham dinheiro com isso, né? Exato. Oferecem VPN, você paga para ter uma VPN. Então você tem que lembrar, nós temos que nos lembrar do artigo 5º da Constituição. Ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão é virtude de lei. Então o princípio da legalidade aqui é fundamental. Né? Eu acho que a decisão, nesse ponto, tem uma deficiência muito grande, porque não pode indistintamente proibir todos os Uma atividade brasileiros lícita. e estrangeiros de adotarem uma atividade absolutamente ilícita. E agora, Claro que muitos criminosos usam VPN, usam defacement de IP, né? IP spoofing, para fazer IP spoofing para fazer acessos indevidos, navegar por aí e cometer crimes. Mas assaltantes de banco usam carros para assaltar exato. bancos. Né? Então a gente não vai proibir os carros de trafegarem na rua porque assaltantes de banco usam carros. Né? Na realidade, você acabou proibindo o carro. E outra coisa, você falou aqui, eu pensei em outra coisa. De certa forma, a proibição do uso da VPN, ela acaba até inviabilizando a segurança que a LGPD exige. Porque se eu estou trabalhando, de repente, em casa, e numa empresa, e eu tenho que ter acesso aos dados pessoais de clientes, eu preciso de uma conexão segura para que eu possa ter esses acessos de forma segura. E a VPN é a forma de segura por excelência. Pois é, e agora eu queria falar contigo, você que sabe muito sobre a LGPD, como é que a gente pode situar o direito à autodeterminação informacional nesse contexto? Porque o Telegram, como eles têm esse sistema de armazenamento na nuvem, tem muita gente que utiliza essa nuvem para colocar ali informações, guardar ali dados. Eu, por exemplo, eu uso a minha nuvem do Telegram para guardar muitos dados sobre decisões judiciais, de casos assim que eu quero estudar, o tema sobre os quais eu quero escrever, vídeos que circulam por aí sobre esses temas de tecnologia, sobre direito digital, sobre direito processual, sobre direito internacional. E aí, se o Telegram for retirado do ar, como é que ficam os nossos dados não só no sentido genérico da expressão, mas também dados pessoais? Tem gente que usa o Telegram, a nuvem do Telegram, para guardar dados pessoais, fotos de documentos digitais, carteirinha do plano de saúde. Como é que como é que nós podemos trabalhar com essa ideia de os meus dados, eu tenho o direito de fazer o que eu quiser com eles e chega alguém, vem uma ordem judicial e diz assim, esses dados agora estão inacessíveis a você. E você nem é réu, não é investigado, não é nada. E você acha que tem algum contexto para a aplicação da LGPD aqui? Eu entendo que sim, porque eu posso pensar de duas maneiras, duas soluções. Uma solução com a LGPD, afinal de contas, nós temos, sem dúvida nenhuma, uma relação de proteção de dados. Então, eu posso aplicar a LGPD tranquilamente. Essa decisão, ao estabelecer a inacessibilidade de conexão, ela trouxe, em decorrência, uma inacessibilidade de acesso aos meus dados e a impossibilidade de exercício dos direitos do artigo 18, aquele rol exemplificativo de direitos do artigo 18 da LGPD, eu não posso exercer, eu não posso confirmar tratamento, eu não posso acessar dado, eu não posso mudar dado, eu não posso revogar consentimento, não posso fazer nada. Não posso apagar. Então ele apagou tudo. E olha só, ainda que não tivesse um contexto de proteção de dados, com a constitucionalização da proteção de dados na emenda constitucional 115, eu entendo agora que você pode pelo menos aplicar, por analogia, a LGPD a essas relações em que você tem um indivíduo que tem dado dados em algum lugar. Então, eu vejo que a constitucionalização da proteção de dados, ela acaba também tornando constitucional a autodeterminação informativa. Exatamente. Não é tanto o fundamento da LGPD. Ela vem de roldão, porque sem que você não existe possa uma sem a outra. Exercer esses direitos, ela não existe. E o Supremo Tribunal Federal, inclusive a ministra Rosa Weber, em 2020, naquele caso do IBGE,
se pronunciou exatamente nesse sentido, reconhecendo a autodeterminação informativa, informacional, como alguns dizem também, mesmo antes de a Constituição prever isso como um direito expresso, agora no artigo 5º, inciso 79 da Constituição. Walter, nossa prosa está boa, vamos continuar aqui, seguindo aquele nosso roteirinho. Eu queria comentar contigo aquele aspecto das leis sobre conteúdo, né? Para a gente discutir agora o conteúdo. Então, abstraindo o fato de se é Alan dos Santos, se é a Santa Irmã Dulce, de quem se trate, né? Não importa quem é o fulano, porque a gente não pode fulanizar o debate. A gente não pode fulanizar o debate sobre o ministro Alexandre de Moraes, a gente não pode fulanizar o debate sobre o investigado, a gente não pode investigar o debate sobre... Porque política, a gente perde a chance de estabelecer parâmetros no Estado Democrático de Direito que orientem o trabalho dos juízes, que orientem a atividade da imprensa, que orientem o trabalho do Ministério Público e dos cidadãos em geral. A gente precisa tentar tirar desse ambiente conturbado em que o país está, lições que sejam sólidas para o Estado de Direito, para que nós, no aprendizado, nós consigamos solidificar, adensar os princípios que asseguram a liberdade de expressão, que asseguram a necessidade de observar o regular funcionamento das instituições, que ninguém atente contra as instituições e que as pessoas possam ser livres numa democracia como nós pretendemos ser. Então, eu acho que um ponto fundamental aí é pensar no conteúdo. Sim. A legislação brasileira tem o Marco Civil da Internet, a LGPD, outras leis, Código Eleitoral, sei lá, o próprio Código Civil. Existem leis que permitam remoção de conteúdo? Essa é a primeira pergunta. Depois a gente vai passar para a remoção de perfil, bloqueio de perfil, porque são coisas diferentes. Eu gostaria que você explicasse ao pessoal a diferença, e não é sutil, a diferença entre remover um dado conteúdo e bloquear um perfil, né? Vamos lá. Vlad, eu não sei se eu posso chamar de Vlad, não sei se é intimidade. Claro, eu vou lhe chamar de capa, né? Tá bom, só se me chamar de capa. Olha, eu vejo a situação de três maneiras. Eu vejo que a gente tem que pensar em conteúdo, em conta, serviço e conteúdo. A gente tem que pensar nesses três. Em relação a conteúdo, como você perguntou muito bem, eu consigo pensar no artigo 19 do Marco Civil, que tem um parâmetro lá no parágrafo 1º. Eu penso no artigo 21 também do Marco Civil, naquela questão envolvendo a pornografia não consentida. Eu vejo no artigo 57B, 57C... Só para colocar uma coisa, porque às vezes as pessoas não têm ideia do qual é o conceito de conteúdo. A gente está falando aqui, por exemplo, de conteúdos, aquilo que eu digo na internet, aquilo que eu escrevo na internet, aquilo que eu posto na internet, os vídeos, pode ser inclusive um material que tenha proteção de direitos autorais. Então, o conteúdo aqui é meu conteúdo, eu produzi o conteúdo, mas eu infringi um direito autoral de alguém. O conteúdo é minha liberdade de expressão, mas ao expressar meu pensamento, que é livre, eu pratiquei uma conduta misógina, difundi misoginia pela internet, como aqueles incels fazem, ou eu fui racista, fui discriminatório, fui xenófobo. Então é disso que a gente está falando. Sim. Então existe um conteúdo absolutamente lícito e conteúdos que podem ser lícitos em certos contextos, mas noutros eles infringem direitos de terceiros. Direitos, se você me permite, direitos coletivos, direitos individuais, direitos empresariais corporativos, propriedade industrial, propriedade intelectual, para que a gente se coloque nesse debate. Eu vejo que também, quando se fala em conteúdo também, a gente tem que interpretar qual é esse objeto material. Conteúdo pode ser postagem, comentário, pode ser um vídeo, pode ser um streaming, pode ser até um emoji, um emoticon. Tem uma jurisprudência, eu não estou lembrado, eu acho que é da Austrália, de que uma pessoa foi condenada civilmente, houve uma sanção civil, porque ela teria colocado um emoji que foi interpretado como uma ameaça de morte. Claro, e NFT também agora é conteúdo protegido. E NFT também é conteúdo. NFT. Então a gente pode pensar, a gente falou o artigo 19 do Marco Civil, o 21, o artigo 57B de bola em diante da 9504/97, a lei de eleição, a resolução 23.610 de 2019 do TSE, que regulamenta essas questões. Inclusive, Vlad, o direito eleitoral parece estar muito mais avançado do que o direito
comum, né? Por quê? Porque por STJ, quando você vai retirar um conteúdo, se coloca como identificador a URL. Ou seja, o local onde ele está hospedado, situado. É o único critério que o STJ admite. Na jurisprudência do TSE, especialmente nessa resolução, a 23.610, ele admite o uso da URI e da URN. O que seria essa URN? A URN é como se fosse, digamos assim, um código ABNT de um nome de um arquivo. Eu estou assim, bem simplificando, é que fosse um código. Então, eu não vou identificar o arquivo tal qual no STJ pela sua localização. Eu vou indicar pelo um código. Então, tipo não importa onde está. Como? Tipo aquele identificador de publicações chamado DOI, né? Você identifica um lugar preciso na internet. E foi muito bom você ter falado isso, porque inclusive o DOI acaba sendo um URN também. Sim. Então não importa onde está, importa que ele é. Sim. Também Muito o bem. artigo 20 da 7716. Isso, é isso que eu queria falar. Então, assim, a legislação brasileira é cheia de exemplos, além desse que você deu, da Lei 9.504, 9.504/97, que é a lei eleitoral, em relação à propaganda partidária ilegal ou propaganda eleitoral, propriamente eleitoral ilegal, são duas coisas diferentes, né? Porque não é necessariamente fake news, pode ser abuso do direito de propaganda partidária ou propaganda eleitoral, violação de regras, daquelas inúmeras regras que existem no direito eleitoral. Pode ser também o tema dos direitos de personalidade. Sim, bem lembrado. O Código Civil permite a remoção de conteúdo, seja um conteúdo digital, seja um conteúdo livro publicado. Né? Lembro o grande debate sobre o livro A Biografia Não Autorizada de Roberto Carlos. Né? Sim. E o artigo 20 da Lei 7716, que é muito importante no contexto brasileiro, que é a lei do racismo. Sim. A lei do racismo, da lei preconceito de raça, etnia, procedência nacional, religião, transfobia e homofobia também. Então, essa lei permite há muito tempo, desde 89, que conteúdos sejam removidos e também conteúdos digitais podem ser alcançados por essa legislação. Mas não só ela, nós podemos pensar em outras tantas leis que nos trazem previsões nesse mesmo sentido, como, por exemplo, a Lei de Direitos Autorais, a 9.610 de 98, que tem lá no final 2 artigos, o 102 e o 105, que permitem que essa remoção também se faça em caso de violação de direito autoral e direitos conexos, e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, se um pedófilo coloca um conteúdo na internet, esse conteúdo não pode ser suprimido? Pode. Então, a gente está num ambiente em que você discute liberdade de expressão, mas a liberdade de expressão tem seus limites. Então, eu não tenho liberdade de expressão. Eu não tenho liberdade de expressão para ser racista. Eu não tenho liberdade de expressão para difundir material de abuso sexual infantil. Eu não tenho liberdade de expressão para caluniar alguém. Eu não tenho liberdade de expressão para fazer apologia, dizer ataquemos, matemos fulano de tal. Eu não tenho liberdade de expressão para instigar um adolescente a praticar automutilação. Né? Então, se a liberdade de expressão fosse absoluta, uma pessoa poderia se conectar à internet e começar a instigar as pessoas a se suicidarem, a se automutilarem, a fazerem o diabo. Então, é preciso que nós coloquemos as coisas dentro da caixa. E se você olha o que está na Convenção Americana de Direitos Humanos, o que está no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, ali está evidente que o Estado pode, observado o interesse público para fins legítimos, limitar a liberdade de expressão. O que não pode, o Estado, é proibir o que não está proibido pela lei. Exato. Né? O Estado não pode proibir o que não está proibido pela lei. E agora eu queria ouvir de você, então, já que você falou do conteúdo, se nós temos elementos para banir uma pessoa da internet, ou de um serviço de internet, de um determinado aplicativo de internet. Então, se eu posso administrativamente, ou se eu posso judicialmente banir uma pessoa do Twitter. Eu não estou falando das decisões regulatórias da própria plataforma. Eu estou falando de uma decisão judicial para banimento de fulano ou beltrano de uma determinada plataforma, se isso é compatível com o princípio da legalidade e se isso é compatível com uma realidade na qual a pessoa seja punida pelo que fez e não pelo que pode fazer. Né?
uma medida preventiva para evitar que fulano, eu vou banir fulano judicialmente de uma plataforma, porque ele pode praticar um crime. Porque eventualmente ele pode praticar um crime. Ou banir fulano porque ele praticou um crime. Existe essa pena no direito brasileiro, do ponto de vista do direito criminal, ou no Marco Civil, ou na LGPD, ou em alguma lei geral, genérica sobre dados, sobre a sociedade digital, existe essa possibilidade de banimento de pessoas das redes? Olha, já trago aqui um fundamento para tanto. Você não pode. Isso seria. O banir alguém da internet, especialmente no momento que nós estamos vivendo da sociedade de informação, onde a internet é importante para a expressão, para a vida, para tudo, especialmente no momento de pandemia, seria absurdo. Agora, vamos pensar agora do ponto de vista do fundamento legal porque eu estou falando. Veja, a gente então pode pegar aquela caixinha que eu falei para vocês, aquelas 3 caixinhas e colocar uma quarta. Eu teria, portanto, o conteúdo, eu teria o serviço, eu teria a conta e eu teria o acesso à internet. Em relação ao acesso à internet, eu poderia ter como fundamento legal a proibição desse bloqueio no artigo 7º, inciso 4 do Marco Civil, que ele tem um rol de direitos e estabelece a não suspensão da conexão à internet. E quando eu digo não suspensão, não apenas o bloqueio. Onde se lê suspensão, se inclui também o bloqueio. Porque o Marco Civil, todo naquela parte inicial que ninguém lê, só a gente que lê, ele estabelece fundamentos, objetivos e princípios. Que a internet é importante para a cidadania, para a vida. Walter, pegando esse gancho que você deu ótimo agora, o que a gente pode dizer em relação a pedófilos ou indivíduos condenados por abuso sexual infantil? Seria possível a gente proibir, ainda que cautelarmente o indivíduo de ter acesso à internet? Isso se encaixaria, na sua visão, no campo das medidas cautelares, cíveis ou penais, não importa? Ou a gente teria que construir essa figura numa nova legislação, se a gente não tem clareza, e a mim parece que é um campo de, às vezes, falta de clareza do legislador. Muitos dos problemas que a gente enfrenta não se devem propriamente à aplicação da lei, mas sim à vontade de aplicar uma lei que não existe, deveria existir. Né? Uma lei Exato. que deveria existir, porque a gente aí discutiria medidas cautelares atípicas, né? E medidas cautelares típicas. Se a gente abre o artigo 319 do Código de Processo Penal, não sei se fica muito clara essa possibilidade de uma medida cautelar dessa natureza. O que é que você vê aí genericamente, seja no processo civil, seja no processo penal? Pergunta muito desafiadora e interessante. Eu vejo o seguinte, eu vejo que, por mais que ele seja uma pessoa que tenha praticado um crime odioso, né, um crime na nossa sociedade totalmente, um dos mais condenáveis possíveis, você não pode afastá-lo do uso da internet, porque ele pode utilizar para o trabalho, ele, enquanto cidadão de ter acesso a serviços públicos pela internet. Então, a internet ele é fundamental para o exercício da cidadania. Contudo, Vlad, eu acho que, de repente, se poderia evitar, poderia se impor um limite de acesso. Por exemplo, eu não poderia usar o Tor. Não que o Tor fosse fazer uma coisa errada, mas uma pessoa que é condenada por pornografia infantil... Vou explicar para o pessoal o que é o Tor, né? Um navegador muito especial, né? Muito especial. O Tor foi um programa criado pelo governo americano, pela Marinha Americana, para permitir a comunicação segura entre diplomatas. Esse programa acabou sendo, de certa forma, privatizado, né? E existe uma fundação, o Projeto Tor, que ele é privado, ou seja, ele virou um navegador privado. Ele é uma versão do Firefox, que essa versão do Firefox ela não se conecta direto à internet. Essa conexão, Tor é o acrônimo de o roteador cebola. Porque tal qual uma cebola, ele tem várias camadas. E a sua conexão à internet, ela passa por 3 camadas aleatórias. Então você, antes de se conectar a um site na Deep Web, você passa pelo IP da Alemanha, ou da Argentina, ou da Grécia, até chegar o destino final. Então, para responder a sua pergunta, de repente, poderia se vedar a ele o uso de determinadas ferramentas, né, que poderiam ter um uso muito popular entre esse tipo de criminosos, e mais ainda, vedar que ele tenha acesso a sites determinados e contatos com criança e adolescente. O grande problema é como você vai efetivar esse tipo de controle. Muito bem, vamos para umas perguntas aqui dos nossos
da nossa assistência aqui, do pessoal que está vendo. Nosso Queiroz internauta. pergunta o seguinte: cadê a NPD neste caso? Você acha que a NPD tem um papel a desempenhar aqui? E aproveitar, Walter, para cumprimentar lá, Salve Lai, Ricardo Júnior, Abraço. Fortuna e Virtude, Chandra, Cardoso, Nery Oficial, João Paulo Piropo, juiz federal na Bahia, doutor João Paulo, prazer Grande doutor vê-lo Paulo. aí. Colega Melina, dizendo que a prosa está ótima, viu? E dizendo que você é muito Que bom. didático, viu, Capa? Pô, obrigado, obrigado. Colega Melina aqui falando isso. Aprendi contigo. Diogo, Diogo Ô, Diogo. Guanabara, bastante gente aí. Jorgan, grande Jorgan, Tocantins nos acompanhando aqui. O Diogo é da Jovem Faculdade Mesquita. Baiana. Ah, isso é verdade. Francisco Edgar, Rocha Júnior, bastante gente, viu? E aí Jorgan diz o seguinte, ó, a despeito da existência de precedentes do STF não permitindo a invocação do Marco Civil da internet para determinar o bloqueio de aplicativos de mensagens instantâneas, o embaraço do Telegram legitima essa decisão. Então vamos comentar primeiro a anterior e depois a gente fala do que o Jorgan perguntou aqui. Qual foi a pergunta mesmo? Perdão. Eu estava até emocionado com... Peraí, deixa eu voltar aqui para ver aqui qual foi a pergunta. Cadê ela? Rapaz, é tanta gente aqui que... Deixa eu ver É que aqui. eu tô velho, desculpa aí. Eu que demorei demais enrolando aqui, você perdi a pergunta. Você falou do Faustão, deu nisso. Cadê? Perdi a pergunta, Vamos Quer que lá eu mexa aqui? Deixa... Vamos com a do Jorgan. Se pode servir como precedente? Sim, você acha que isso... Deixa eu chegar aqui nela de novo, peraí. Estou descendo aqui, até chegar lá nela de novo. Ops. A pergunta aqui da Melina, né? A interrupção do acesso pedófilo à rede mundial sempre é avaliada pelo operador de direito. Eu vi aqui, a despeito da existência, volta aqui, Jorgan, a despeito da existência de precedentes do STF não permitindo, os precedentes que a gente mencionou, você acha que o embaraço do Telegram, assim, a obstrução do Telegram, legitima a decisão do ministro Alexandre de Moraes? Acho que a gente comentou isso, não foi? Sim, eu entendo que justamente o embaraço que o Telegram provocou, ele se adequa àquela regra que o ministro Fachin trouxe na DPF 403, né? Ou seja, seria uma situação que fundamentaria o bloqueio. Sim, muito bem. Atenderia esse parâmetro. Sem dúvida. Vamos aqui, enquanto eu procuro a pergunta que eu perdi aqui, vamos passar para outro tópico do nosso roteiro. Como é que a decisão, se o Telegram realmente, o Pavel Durov, não cumprir a decisão do ministro, ou uma decisão futura qualquer, né? De novo, desfulanizando. Qual seria o método de implementação? A gente teria como realmente garantir que uma decisão dessa fosse efetiva? Seria possível isso no contexto brasileiro? Boa pergunta. Vlad, eu acho que essa é uma das questões mais desafiadoras da relação do direito com a internet. Porque a internet, naquilo que alguns autores chamam, é uma grande máquina de cópia. Você coloca um dado da internet, ele ganha a vida própria. Então, na internet, e a internet é uma rede caótica, onde você não tem um servidor central, você não tem um controle central. Então, é muito difícil você estabelecer um controle que seja efetivo. Eu vejo que o que o judiciário pode fazer seriam ter medidas paliativas. E eu vejo que o bloqueio é medida paliativa. Por quê? Porque se o usuário justamente colocar uma VPN, se o usuário, por exemplo, o ministro, ele colocou uma determinação de que se retirem os aplicativos das lojas. Então você não pode baixar de qualquer loja. Imagine que aconteça isso. E não só baixar, você não poderia atualizar também os que você já tem, né? E aí você impactaria no acesso àqueles dados que você quer gerenciar, seus dados que você quer gerenciar. Dados pessoais ou dados que você acumulou, né? Isso não me impede, por exemplo, que eu consiga baixar o aplicativo de outro lugar. Porque, por exemplo, se eu tenho um celular Android, o celular Android ele tem uma possibilidade nas suas configurações de você baixar um programa, de você instalar um programa que não seja da loja oficial. Então, alguém pode colocar no site, inclusive isso não é nem legal,
não há qualquer ilegalidade nessa conduta, ele pode colocar no site, olha, baixa aqui o arquivo. Chega lá, baixa, não tem qualquer problema. Uma questão que eu queria colocar com você, se você me permite aqui assim, seria o seguinte, imagine que o Google e a Apple, eles apaguem remotamente dos nossos celulares o Telegram. Veja, nós estamos sendo atingidos do nosso direito de uso de um programa de computador, que, de acordo com a Lei 9.610, eu acho, você tem um contrato de licença de uso. 9.609. Eu sempre confundo. A 1.609, acho que o artigo 9º, ela estabelece licença de uso. Ou seja, nós vamos perder um direito de licença de uso de software sem que a gente tivesse feito parte do processo. Isso não violaria o contraditório com a defesa? Você tem alguma súmula que você... questão da multa... essa questão tudo nos leva para um aspecto subjetivo da relação processual, né? Que você não pode sofrer os efeitos se você não é parte, né? Eu penso na súmula 410 do STJ. Sim, exatamente. O Pedro Miguel ele comenta aqui o seguinte, o Telegram continua no ar, continua sim. Como vão ser aplicadas multas a milhares ou milhões de pessoas? Continua no ar porque o ministro Alexandre, ele para 5 dias, né? Para que prorrogou. Aumentou o prazo? Prorrogou, né? Prorrogou por alguns dias o prazo, 24 horas, não sei, algo assim, para que o Telegram cumpra as decisões que ainda não foram cumpridas. Como é que nós conseguimos implementar esse pagamento de multa a milhões de pessoas ou milhares, pelo menos, de pessoas que passassem a usar VPNs ou proxies, providências que não são ilegais, né? Acho que esse é o contexto da pergunta do Pedro Miguel. Se você me permite uma observação, não sei se você falar alguma coisa agora, você repara, só tem medida coercitiva, só tem imposição de multa para o Telegram e para a gente. Mas existem também, dessa ordem judicial, determinações dirigidas aos provedores de backbone, aos provedores de conexão e as plataformas Apple e Google. E nenhum desses 3 grupos tem medida coercitiva, tem multa. Sim. É interessante esse aspecto. Foi só para a gente. A Aline comenta um ponto interessante aqui. Não conheço o conteúdo do processo onde preferir a eleição, mas se o aplicativo coloca em risco a democracia e as eleições. Tem muita gente que acredita nisso, que o Telegram, por não cooperar com a justiça brasileira em relação a terrorismo, em relação a crimes de tráfico de drogas, em relação a abuso sexual infantil, tráfico de seres humanos, o que seja. O Telegram, e nesse caso concreto, o Telegram estaria afrontando o judiciário, o Telegram estaria, com isso, descumprindo uma obrigação que qualquer pessoa física ou jurídica tem no Estado de Direito, e na concepção de Aline, isso teria também um problema eleitoral embutido aí. Como é que você vê esse tema da efetividade do Poder Judiciário? Em relação à efetividade do Poder Judiciário, ele está justamente limitada, não apenas ao que nós temos de legislação, que é muito pouco, mas eu acho que ele está mais limitado ainda pela efetividade prática de se atingir esse conteúdo, de se atingir essa finalidade. Porque aquela questão, é impossível você retirar todo e qualquer conteúdo da internet, né? Até porque a gente pode pensar do famoso efeito Streisand. Né? Ou seja, quando a gente tem aqui... o famoso efeito Streisand. Efeito Streisand tem a ver com a famosa Barbra Streisand, que foi um caso muito peculiar. Um fotógrafo, ele foi fazer um voo de helicóptero e tirar foto da erosão sobre as pedras da costa oeste dos Estados Unidos. E ele tirou milhares de fotos. Dentre essas milhares de fotos, lá de longe, você via a belíssima mansão da Barbra Streisand. Olha, que Deus abençoe, que Deus longa vida para ela, ela merece, ela trabalhou muito por isso. Mas Barbra ficou muito irritada quando verificou essa foto dela no site Pictopia, acho Pictopia. Uhum. E o que aconteceu aí? Essa foto que até então não foi muito vista, ela passou a ser vista por milhares e milhões de pessoas quando teve a notícia de que ela entrou com uma ação contra o site e contra o fotógrafo. Ela pediu 50 milhões de dólares. Ou seja, a iniciativa da suposta vítima de promover uma ação ou de tentar bloquear aquele conteúdo acaba atraindo muito mais interesse e revertendo o que ela pretendia.
Muito bem. Walter, a querida Camille nos ajudou aqui, Camille Pasquale nos ajudou aqui. Ela achou a pergunta. A pergunta Obrigado, seria referente Camille. ao papel da NPD, neste caso. Obrigado, Camille. Qual seria, se há um papel a desempenhar pela NPD nessa relação do Estado brasileiro com o Telegram? Eu entendi que sim, porque a NPD, se a gente for parar a pensar, ela nos garante, lá no artigo 55J, 24 atribuições. A NPD, ela tem 24 atribuições no 55J e mais uma atribuição na lei de governança digital, de governo digital. Então ela tem 25 atribuições. E eu vejo que entre essas atribuições você tem a da fiscalização das atividades de tratamento. E eu vejo que isso também interfere quando você tem uma ordem judicial que estabelece um dano coletivo. Ela estabelece a impossibilidade de exercício dos direitos de milhões de titulares. Então eu vejo que ela deveria atuar nesse sentido, até mesmo ou para atuar, de repente, como um terceiro interessado, mas ela deveria atuar. E a gente tem que voltar, eu concordo contigo, porque a gente pessoal, quem está nos vendo, quem está nos acompanhando aí, a gente tem que pensar não na situação particular de um sujeito específico, mas no impacto, e aí o tema da proporcionalidade volta, dessa decisão em relação aos direitos de milhões, não sei quantos são usuários do Telegram no Brasil, mas milhões de pessoas, pelo menos centenas de milhares com certeza. Milhões deve ser, milhões com certeza são. Então, como é que fica o exercício dos direitos dessas pessoas, a gente já comentou isso em algum momento, diante de uma decisão como essa. A NPD é uma estrutura que no futuro será uma estrutura autárquica, ainda não e poderia atuar aí em defesa dos usuários que não fulano de tal, que não Exato. o investigado fulano. E isso... Há um interesse coletivo. Você não vê o interesse coletivo aí? Exato. Isso nos faz pensar, de novo, no que tem sido feito em países no exterior. A gente já mencionou aí, você trouxe o NetzDG, a lei alemã, e quando a gente lê essa lei alemã, a gente vê que ela é muito mais precisa nesses tópicos, né, que você didaticamente esclareceu, do que o Marco Civil da Internet ou mesmo a LGPD. E a LGPD brasileira tem um problema genético, que é o fato de não se aplicar em matéria penal. Ela diz que não se aplica em matéria penal, exato, mas, como eu já defendi em artigo que eu publiquei outro dia, a principiologia da LGPD e os direitos básicos dos titulares dos dados, eles devem ser reconhecidos por essa futura Lei Geral de Proteção de Dados penal. Enquanto essa futura Lei Geral de Proteção de Dados penal não existe, esses direitos não podem ficar desguarnecidos, eles têm que ser protegidos agora. E ainda mais com a emenda constitucional 115. Exatamente. Então, ela reforça o teu raciocínio. Exatamente, eu concordo plenamente contigo. Eu acho que a gente fica diante de uma situação na qual, primeiro, para a gente começar a concluir aqui o nosso raciocínio, viu, Walter? Porque a gente já esgotou aqui o... Olha, a conversa tá boa, nem parece que a gente está aí falando... Tá divertido. Então, primeiro, eu acho que o Brasil tem jurisdição. Acho que você concorda com isso. O Brasil tem jurisdição para determinar que o Telegram faça isso ou faça aquilo. Né? O Brasil tem jurisdição. Concordo. Portanto, um juiz brasileiro, um juiz federal, um juiz de direito, um juiz eleitoral, um juiz no Supremo, pode determinar medidas contra pessoas jurídicas que atuem no ambiente digital, sejam provedores de aplicações ou provedores de conexão. Disso não concordo. Segundo aspecto, quando essa pessoa jurídica não tem sede no Brasil, ainda assim o judiciário brasileiro tem essa possibilidade, nesse contexto que você já mencionou, do Marco Civil da Internet, notadamente quando as relações jurídicas em questão são relações jurídicas internas do Brasil. Nós não precisamos de cooperação internacional para isso. Se você me permite uma parte... Antes de passar para o ponto 3, seria o seguinte, você está falando das empresas estrangeiras. O nosso sistema legislativo acaba sendo muito mais benéfico no aspecto sancionatório com as empresas estrangeiras. Explico. Veja o artigo 12, inciso 2 do Marco Civil e o 52, inciso 2 da LGPD. Você tem as sanções de multa, todos dois. E ela tem como base de cálculo o faturamento da empresa no Brasil.
Uhum, E sim, com sim, isso, sim. você acaba beneficiando as grandes empresas. Muito, O Telegram, muito. por exemplo. Esse Desculpa, critério. a interrupção. Não, Desculpa aí. foi ótimo o seu ponto. Diminui a coerção, né? A possibilidade de coerção. Exato. Então, temos O jurisdição, a 3 agora. autoridade judicial, em tese, pode determinar medidas de compulsão para forçar o cumprimento de suas decisões, mas aí é que vem o primeiro problema: proporcionalidade. Nós chegamos a uma conclusão aqui de que nós precisamos observar um critério de proporcionalidade. Na minha opinião, a decisão não atendeu esse critério de proporcionalidade. E segundo aspecto, a decisão atinge terceiros, acho que você concorda com isso também, né? Atinge Sim. terceiros indeterminados que não são integrantes da relação jurídica que se constituiu ali entre o Até de forma investigado mais, até de, como você lembrou muito bem, de forma mais gravosa do que o próprio investigado. Exatamente. Quanto ao conteúdo, nós também concordamos que existem métodos e base jurídica para remoção de conteúdos ilícitos, Uhum. né? Especialmente aqueles que são muito claramente ilícitos, como discriminação racial, misoginia, calúnia, violação de direito de autor e assim por diante. Nós também concordamos que há uma outra zona, que não é a zona do conteúdo, é a zona do perfil, é a zona Sim. da presença digital do indivíduo, né? Que é Do perfil, basicamente... Vlad, não tinha naquela medida provisória que foi editada, que era Isso. inspirada no NetzDG? Isso, exatamente. Eu acho que nós perdemos a oportunidade ali, houve muita reação à medida provisória. Nós debatemos esse assunto aqui com o professor Davi Tangerini e com o Isso. Christian do ITS. do ITS Rio, exatamente. Obrigado Isso. por lembrar. E eu acho que ali, pelo contexto político institucional do Brasil, nós perdemos a oportunidade de levar esse assunto adiante, porque, aproveitando aqui a pergunta que o doutor João Paulo Piropo fez, esse NetzDG, essa lei alemã, ela tem muitos detalhes específicos exatamente sobre essas questões. Então, a gente está num ambiente contaminado pelo debate político-eleitoral, mas tiremos isso da mesa e coloquemos aí, por exemplo, uma organização terrorista que usasse o Telegram, ou um pedófilo que usasse um canal no Telegram para divulgar material pedopornográfico. O Estado brasileiro não teria como fazer nada. O Estado brasileiro tem como reagir, deveria ter como reagir. Aliás, qualquer Estado, porque nós temos compromissos internacionais de repressão a esse tipo de conduta lá no protocolo do ano 2000, a Convenção sobre os Direitos da Criança. Quanto a isso, não há dúvida alguma. Né? Nós estamos apenas diante de uma situação de que a decisão pode ser questionada do ponto de vista da sua proporcionalidade, do ponto de vista da sua legalidade em alguns tópicos, ou em outros tópicos mais profundos sobre a questão precisa da aplicação do Marco Civil, como você trouxe no começo, a aplicação do CPC, né? E assim por diante. Né? Eu lhe dou então a palavra, Walter, para você fazer suas considerações finais e a gente já ir para o tchau e desejar um bom sábado para todos e todas. Meu querido amigo, eu quero agradecer aqui essa oportunidade de conversar com você, de aprender contigo, né? E essa prova oral, eu espero que eu tenha passado, porque, olha, perguntas difíceis, rapaz, mas eu gosto. Rapaz, você é professor de muita gente aí, meu amigo. Então eu aprendo com você todo dia. Mas olha, eu que aprendo contigo. Olha, eu quero agradecer aqui a oportunidade, o carinho, esse público tão selecionado que participou com a gente, que num sábado à noite conversou com a gente, trocou ideia. Eu acho fundamental o seguinte: a gente aqui não está brigando com nenhum partido, com nenhum cidadão, a gente está aqui pensando como dois professores na aplicação da lei. O nosso interesse aqui é ver uma boa aplicação da lei, ver justiça, ver liberdade de expressão, né? E até, digo por mim, de ver o Vasco de volta na primeira divisão. Eu que sou torcedor do Bahia, acompanho o relator. Então, que o Bahia também volte. Obrigado, meu querido. Eu mais uma vez lhe agradeço por você ter concedido aí parte do seu sábado para isso aí, meu querido amigo, e dizer assim que pedir ao pessoal que nos acompanha aqui que sigam o Walter. Eu já acredito que essa altura já estão seguindo, viram como ele é bom professor. Obrigado. Sigam também a Smart 3, que é a empresa dele de cursos, EAD. Sigam o nosso IDI,
sigam o perfil do IDI, por favor, e compartilhem depois esse vídeo, vai ficar disponível aí. Eu quero só dizer a vocês, aproveitando o que Walter disse muito bem, que aqui não estamos discutindo questões político-partidárias, fluidizando o debate. Nós queremos e pretendemos ter feito um debate de bom nível técnico sobre limites da decisão judicial, sobre os limites da atuação do Estado na contenção de ilicitudes, sobre os limites do Estado no tocante a temas de direitos fundamentais, que são essenciais para que nós realmente mereçamos o nome de um Estado democrático de direito. Eu desejo uma boa noite a todos e a todas e, por favor, divulguem esse nosso debate para que outros professores possam contribuir com este desenvolvimento do estudo dessa disciplina que é tão fascinante. Boa noite a todos e a todas. Boa noite.